Formamos aqui para você a hora correta para você não andar atrasado, tá certo? 7h40 aqui na Grande Bacabal, Maranhão, tá bom? Nosso muito obrigado a você que está na nossa companhia, muito obrigado a você que está na nossa sintonia, nos acompanhando, tá? Você dos interiores, sempre gosto de mandar alô para os interiores, porque muitas pessoas nos acompanham, como é o caso aqui dos irmãos lá no Lantejo, irmã Maria lá no Lantejo, tá certo? Que acompanha a nossa programação. Também, como é o caso aqui dos irmãos Poldarco, também tem muita gente boa lá, o Romerilto, tá certo? Cantor das multidões, Romerilto, tá? E também a irmã, esqueci agora da nossa secretária, o irmão coordenador lá da IBD, lá na Rocha Eterna, que é o nome da congregação lá, é o irmão... Jesus deu um preto aqui, não foi um branco não, foi um preto aqui na cabeça agora, Leomar. Vamos lá, rapaz, coordenador lá da IBD, meu amigo demais, que corta cabelo bem aqui na Teixeira de Freitas, tá certo? Um abraço a ele, acompanhando a nossa programação nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, manhã de terça-feira, aqui dentro do nosso programa, nessa oportunidade. Eu quero abraçar e cumprimentar aos meus irmãos ligados conosco, acompanhando aqui a programação da nossa emissora. Queremos dizer que é uma grata satisfação, é uma alegria poder estar aqui depois de alguns programas, devido a problemas técnicos, também devido a problemas de viagens, tá certo? Nós estivemos aqui na nossa emissora apresentando a nossa programação, mas hoje não poderia deixar, né, de estar aqui no último programa de 2025, apresentando a você, tá certo? A nossa programação da nossa querida Escola Bíblica Dominical, tá certo? E comigo já tenho ao vivo e a cores do Brasil, como diz o meu amigo lá da Vila São João, o nome lá, o Elias Celular. Estão aqui a irmã Graça, participando aqui do nosso programa, interagindo conosco, mandando aqui o seu alô, tá certo? Como também tem o irmão lá do Ceará, irmão Raimundo lá no Ceará, acompanhando a nossa programação, tá certo? A nossa programação. Queremos abraçar a todos esses nossos amados irmãos que nos acompanham bondosamente aqui nesse estado do Ceará, a nossa programação. De Frecheirinha, tá certo? Irmão Raimundo, nosso muito obrigado. Irmão Raimundo, por sua audiência, obrigado por sua sintonia, tá certo? Fique conosco, tá certo? Nessa manhã estaremos informando para você o nosso conteúdo, como está estudando na nossa Escola Bíblica Dominical. E também fazendo aqui um breve resumo do que foi o ano de 2025, tá bom? Quero abraçar nessa manhã a irmã Raimundinha, minha esposa, que está sintonizada conosco nesse momento ali no Setúbal. Um abraço à irmã Raimundinha, tá certo? Um abraço especial. Um abraço especial também de Leomar colocar a primeira canção e eu já trazer aí o resumo de 2025, tá certo? Quero abraçar aí a irmã Terezinha lá na Oásis de Deus, acompanhando a nossa programação. Então, um abraço, irmã Terezinha de Jesus. Vamos Leomar Gomes do Espírito Santo e a gente volta já. Muito bem, você ouviu aí essa belíssima vinheta, essa chamada da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, como nós vimos agora há pouco o resumo do ano de 2025, do que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, eu quero aproveitar a oportunidade agora, nesse pouco tempo que nos resta, de apresentar os componentes curricular da nossa Escola Bíblica Dominical, que vamos estudar durante o primeiro trimestre de 2025, que compreende os meses de janeiro, fevereiro e março. Sempre lembrando que nós estudamos a Bíblia Sagrada na Escola Dominical, só que de forma organizada e sistemática. Todas as lições têm base bíblica. Todas as lições são bíblicas, digamos assim. Não. Podemos afirmar que todas as lições são bíblicas, né? Então, todas elas têm um texto bíblico que a norteia e, além disso, tem referências bíblicas durante toda a lição, tá bom? Portanto, a EBD, ela ensina a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como, por exemplo, agora no primeiro trimestre de 2026, vamos estudar o tema A Santíssima Trindade, o Deus único
revelado em 3 pessoas eterna. É o tema da lição da classe de adultos. Adultos que compreende de 25 anos até 150 anos, né? Oxalá se nós vivêssemos hoje esse tempo todo, né? 150 anos, 200 anos, né? Então, adultos compreende essa faixa etária. E o comentarista dessa lição é o consultor doutrinário da CPAD, que é o pastor Douglas Batista, se não me falha a memória. Não, o consultor doutrinário é o Elenay Cabral, perdão, não é o Douglas Batista, o consultor doutrinário, é o Elenay Cabral, tá bom? Então, Douglas Batista é o articulista da CPAD e é um dos comentaristas desta lição, desse trimestre que vamos estudar. E essa lição, ela está dividida, esse tema, a Santíssima Trindade, ela está dividida em 13 aulas. Em 13 encontro presencial na sala da Escola Bíblica Dominical. Eu vou te informar o caminho que vamos percorrer, o tema que vamos estudar durante esses 13 domingos que se aproximam. Por exemplo, na lição de número 1, vamos estudar o mistério da Santíssima Trindade, tá certo? Aqui só vou apresentar o tema, porque não dá de dar pincelada sobre cada um deles, mas só o tema para que você tenha interesse de estar na EBD. A lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade, né? A lição de número 2, o Deus Pai, né? Na lição de número 3, o Pai enviou o Filho, né? Na lição de número 4, a paternidade divina, tá certo? Na lição de número 5, o Deus Filho, tá? Na lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. Na lição de número 7, nós temos a obra do Filho, né? Na lição de número 8, nós temos o Deus Espírito Santo, né? Na lição de número 9, nós temos a temática Espírito Santo, o capacitador, tá bom? Na lição de número 11, nós temos o Pai e o Espírito Santo. E na lição de número 12, nós temos o Filho e o Espírito. E por fim, na lição de número 13, nós temos a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, tá? Então, esse é o caminho que vamos andar, que vamos percorrer na lição dos adultos, né? Da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, eu te informei para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, não perca uma EBD este ano, não perca uma Escola Bíblica Dominical, tá bom? Leomar, eu tenho agora aqui nas minhas mãos a lição dos jovens, que é uma outra classe da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de jovens, ela compreende dos anos 18 aos 24 anos, tá? Essa é uma lição que ela surgiu a partir do ano de 2008, 2007, se não me falha a memória, foi que surgiu essa lição do jovem na nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema desse primeiro trimestre tem como título O Plano Perfeito, né? E o subtítulo é A Salvação da Humanidade, a mensagem central das Escrituras, tá? O Plano Perfeito é o título e o subtítulo A Salvação da Humanidade, a mensagem central das Sagradas Escrituras. Esse é o tema da lição do nosso jovens. E o comentarista dessa lição é Marcelo Oliveira, tá certo? Ele que é o comentarista dessa lição. E o sumário dessa lição, ou os componentes curricular desta matéria, dessa disciplina, que vamos estudar durante esses 3 meses, tem como tema a lição de número 1, o sentido bíblico da salvação, a lição de número 2, o problema do pecado, a lição de número 3, a natureza do Deus que salva, a lição de número 4, o que justifica o homem, né? O que justifica o homem. A lição número 5, o Filho que redime.
o Espírito Santo que regenera e santifica, a graça de Deus, a eleição na salvação, o arrependimento, fé com respostas humanas, né? Arrependimento e fé com respostas humanas, a adoração entrando na família de Deus, a adoção entrando na família de Deus, perseverando na salvação e a consumação da salvação. Então este é o caminho que vamos estudar na lição dos jovens. Leomar, traz um jingle da EBD rapidinho e eu volto já já apresentando a lição de juvenis. Muito bem, estamos de volta depois do nosso jingle da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta apresentando para você agora a lição dos juvenis, que é de 15 a 17 anos, tá? Essa lição é voltada para esse público, para esses jovens nessa faixa etária. E a lição desse trimestre, o curso continua, elas são 12 aulas, 12 disciplinas, são 12 disciplinas, 12 lições, e já estamos na lição de número 5, tá bom? Número 5. E tem como tema Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Repetindo o tema da lição dos juvenis, Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante, tá? E essa lição ela está dividida em 13 aulas, tá? Em 13 aulas, que tem os seguintes temas: atitude que fazem a diferença. A aula 2, o reino de Deus está entre nós. 3, o que é uma igreja relevante. Lição 4, o ministério da igreja na atualidade. 5, o ensino e a igreja. Lição 6, a missão social da igreja. 7, a igreja e o evangelismo. 8, a igreja, né? A igreja e a prática da palavra. 10, a igreja e a política. Olha, a igreja e a política, rapaz. Que coisa na EBD, né? Para você ver que a EBD trata de temas também relevante, não só espiritual, mas também ela prepara, ensina, tá certo, os obreiros. Então você vai estudar esse jovem nessa faixa etária, a igreja e a política, tá? A igreja e os julgamentos, né? E a igreja e os falsos profetas. E por fim, a lição 13, o que eu posso fazer por minha igreja. Então esse é o tema da lição dos juvenis. E aproveitando a oportunidade, eu já sigo aqui com a nossa programação, apresentando para você também o tema da igreja, dos adolescentes, que é uma outra disciplina da nossa Escola Bíblica Dominical, tá? E essa lição, ela é uma lição dos nossos adolescentes, ela vai de 13 a 14 anos, tá? De 13 a 14 anos é a lição dos nossos adolescentes, tá? De nosso adolescente. Note que a sequência de anos, elas vão seguindo um após outro, né? E nessa lição, os nossos adolescentes vão estudar um tema maravilhoso e um tema importante. Que tema é esse, pastor Ribamar? Vamos estudar a história da nossa salvação. E eu quero trazer só uma palavra rapidinha. Eu sempre faço isso dentro desse programa para que os nossos professores se familiarizem e conheçam o conteúdo que eles estão ensinando, tá? Essa lição, como todas as lições de criança até juvenis, ela é um curso bíblico rotativo. Por exemplo, a lição de adolescente agora é a lição de número 1. Portanto, já viram as 8 aulas ou as 8 matérias e agora o curso volta para a matéria de número 1, que tem como tema a história da salvação, tá?
Então você, professor, se porventura tiver aluno nessa classe que diga, esse conteúdo eu já vi, então ele está na classe errada, não é a lição que está errada, é ele que está na classe errada e que tem que ir para a classe de juvenis, que é de 15 a 17, pois essa de adolescente é só 13 e 14 anos, tá bom? Dando essa palavra explicativa, vamos mostrar agora o conteúdo dessa lição. Esse trimestre daremos o tema, a história da salvação, que está dividida em 13 aulas. A aula número 1, a imagem de Deus. 2, errando o alvo. 3, pecado, a maior pandemia da história. Concordo em grau, gênero e número. Pecado, a maior pandemia da história, tá certo? Uma promessa, uma esperança, a missão de Israel no plano de Deus, o nascimento que mudou a história, o que fez Jesus na cruz, o novo nascimento e a justificação. A justificação, lição 10, a certeza da salvação. Lição 11, a importância da fé. E lição 12, salvos para mudar o mundo. E 13, as promessas bíblicas para os salvos, tá? Leomar traz um jingle da EBD enquanto eu tomo um gole de água e eu volto já já apresentando conteúdos das demais classes. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio. Hoje, terça-feira, último programa do ano de 2025, tá certo? Encerrando aqui o ano com chave de ouro. Quero apresentar para você agora, meu irmão, minha irmã, você que acompanha a gente através do nosso aplicativo, nosso muito obrigado. Você que nos acompanha através da nossa emissora 87,9 Nova FM, nosso muito obrigado, tá bom? E essa lição dos nossos pré-adolescentes, que vai de 11 e 12 anos, também ela acompanha junto a do adolescente. Ela é um curso bíblico que também está se iniciando. É lição de número 1, matéria de número 1, tá bom? E aí 4 matérias e volta novamente para a primeira. Então, se algum aluno porventura disser, professor, esse assunto eu já vi, então ele tem que ser mudado de classe, tá bom? Lição de número 1, aqui na nossa lição do nosso pré-adolescente. O tema do trimestre, irmão, é a Bíblia, um livro inspirado. Esse é o tema do trimestre, vamos estudar durante esses 3 meses. Na lição de número 1, vamos trabalhar sobre tema. A revelação de Deus ao mundo, a autoridade da Bíblia, tá? Lição 3, o livro inspirado. Lição 4, o livro infalível. Lição 5, por que tantas traduções? Lição 6, conhecendo a Bíblia por livro, né? Lição 7, a mensagem da salvação. Lição 8, o que os profetas disseram, né? Lição 9, o que os apóstolos disseram. Lição 10, a Bíblia e o testemunho de Jesus. Lição 11, a Bíblia é um livro que deve ser estudado? Sim, sem sombra de dúvida, a Bíblia é um livro que deve ser estudado. A fé e a prática da palavra de Deus, a lição 12, e finalizando o trimestre, portanto, esse tema, pregando a palavra de Deus. Olha, irmãos, que temas interessantes, né? Que temas importantes para os nossos alunos da nossa escola bíblica dominical. Então, eu apresentei para você aqui a temática dos adultos, dos jovens, de juvenis, porque a faixa etária é jovem, divide em 2 períodos, 18 a 24, 15 a 17, tá certo? E apresentamos a faixa de adolescente, que vai de 11 aos 14 anos, também dividido em 2 faixas, em 2 disciplinas, em 2 faixas etárias, que é de 11 e 12, 13 e 14. E no próximo programa, com certeza, vou dar uma pincelada na nossa turma também de criança, o nosso conteúdo para as nossas crianças que vão estar estudando durante todo esse trimestre, como é as classes de primário, juniores, jardim de infância, berçário e maternal, tá bom?
no próximo programa, se assim Deus permitir, falaremos sobre estes temas importantes para as nossas crianças, porque na IBD agrega toda a família. Leomar, traz só um jingle da IBD e eu volto com uma rápida palavra de agradecimento aos nossos ouvintes durante o ano de 25. Muito bem, meus irmãos, quero voltar nesse início de programa para dar uma palavra de agradecimento. Agradecimento a Deus, em primeiro lugar, ao nosso eterno e bom Deus, por ter nos permitido estar aqui nesse veículo de comunicação durante o ano de 2025, levando a palavra de Deus para o seu coração, levando a palavra de Deus cantada através dos nossos hinos e também a palavra de Deus pregada, tá bom? Nosso muito obrigado. Obrigado a você que é cadeira cativa, que acompanha semanalmente a nossa programação especial, os nossos programas, os dois programas que apresentamos, o programa Saudosa Lembrança e o programa EBD no rádio. Somos gratos a Deus por sua companhia, somos gratos a Deus por sua audiência. Queremos agradecer também meu amigo, bom diácono, meu irmão Leomar Gomes do Espírito Santo, que também dividiu comigo aqui durante todo esse ano, foi coparticipante todo esse ano aqui na nossa produção, ali no Master, colocando os hinos, colocando música boa para você ouvir. Então, ao meu amigo Leomar também, nosso muito obrigado, e estendo também a ele que faz parte do programa, que apresenta também esse programa na nossa emissora. Então, a Deus, como eu sempre digo, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Né? E permitindo Deus, se assim for a sua vontade e a sua permissão, nós estaremos novamente aqui no ano de 2026 com a mesma disposição, com a mesma alegria, com a mesma, digamos assim, com a mesma inteireza de coração, levando para você. Nós ouvimos muito, Leomar, porque o nosso programa, a nossa audiência, ela é uma audiência comportada, digamos assim, né? Ela não interage muito conosco, ela não participa muito, até porque o nosso público é um público, não é um público tão jovial, digamos assim, né? Mas nós ouvimos muito, quando nós saímos, às vezes, pelas congregações, as pessoas, olha, irmão, eu escuto o programa, eu ouço o programa todas as manhãs, mande um alô para mim, mande um abraço para mim, tá certo? Então, isso é gratificante para a gente. Isso é energia, não é? Que nos motiva a estar aqui, a acordar cedo pela manhã. Leomar que acorda 5 horas da manhã, não é isso, Leomar? 5:30 da manhã para vir aqui o programa. A gente que acorda cedo para vir estar aqui na matina, apresentando esse programa com alegria. Então isso é motivador para a gente, né? Então a gente ouve muito, a gente encontra muito as pessoas pelas ruas, nas igrejas, quando a gente sai, às vezes visitando algumas congregações, as pessoas que nos cumprimentam, nos felicitam e parabenizam pelo programa, pela condução do programa. Isso é prova de que estamos agradando, isso é prova de que o ouvinte está aprovando aqui a nossa atuação e a nossa participação aqui dentro do nosso programa. Então, você, meu amigo ouvinte, nosso muito obrigado. E que venha 2026... e que possamos estar aqui, novamente, aqui nessa emissora, trazendo para você a palavra de Deus, né? Trazendo para você música boa ao seu coração. Temos certeza que durante este ano que aqui ficamos nessa emissora, edificamos vida, colaboramos para a edificação de vidas. Muitas pessoas, às vezes, ao ouvir uma música, ao ouvir um louvor, né? Ao ouvir de Deus, ao acordar, ao ligar o celular através do rádio, através do rádio propriamente, e que ouviu um louvor, e que esse louvor impactou a sua vida. Muitas vezes um ouvinte que ouviu a palavra, não é? E que a palavra tocou profundamente nos seus corações. Só Deus pode e vai revelar, né, a imensidão e a importância desse trabalho e o alcance desse trabalho, quantas vidas foram alcançadas. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor
e que venha 2026 em nome de Jesus. Finalizando nosso programa esta manhã, eu impreto as bênçãos apostólicas sobre a sua vida, sobre a sua casa, tá certo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos os ouvintes da nossa emissora durante o ano de 2026, tá certo? Que a boa mão de Deus continue estendida sobre você. Tenha boas festividades em nome de Jesus. E amanhã, Nelio Márcio aqui no Apagar das Luzes, amanhã nosso culto da virada aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Bacabal. Até lá, em nome do Senhor Jesus.